encerramos o ciclo das igrejas, vamos começar a ler Apocalipse capítulo 4. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a visão do trono e a visão do cordeiro. Então, essa é uma dinâmica muito especial daquilo que são já algumas figuras importantes de Cristo no final dos tempos. Que momento é esse tão especial que João escreveu o livro do Apocalipse? Vamos lembrar. Então, nós vemos aí que o apóstolo João iniciou a sua carreira junto com o ministério de Cristo. Então, Jesus o chamou por volta do ano 27 e ele acompanhou todo o ministério de Cristo até o ano 30, o ano da morte e ressurreição. Neste ano, começa a igreja apostólica. Então, a igreja é estabelecida e o apóstolo João vai expandir da Judéia até Samaria, até a região de Cesareia. Daí, então, nós vemos entrando em cena o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com as 4 viagens missionárias, ele vai levar o evangelho além da região da Palestina. Então, a primeira viagem até a Ásia Menor, a segunda viagem até a Europa, a terceira viagem ele vai fortalecer as igrejas e abrir novas igrejas também. Nós vemos então que ele vai ficar 3 anos em Éfeso, Éfeso que vai ser uma igreja muito importante para o apóstolo João. Então, na 4ª viagem, o apóstolo Paulo, ele vai a Roma, onde ele é julgado. Depois ele acaba sendo morto, martirizado, como Pedro também, na perseguição de Nero, a primeira grande perseguição dos romanos aos cristãos. No ano 70, a cidade de Jerusalém é completamente destruída e haverá então mais uma dispersão de judeus e cristãos por todo o mundo. E é no Império de Domiciano que acontece a segunda grande perseguição aos cristãos, e o apóstolo João estará por volta do ano 90 até 95, mais precisamente o ano 95 para alguns, na ilha de Patmos, aonde ele vai escrever o livro de Apocalipse. Lembrando que antes, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, onde ele exerceu o seu ministério, o seu apostolado ali, que era considerada a maior igreja da Ásia Menor. Depois nós vemos aí o Império de Trajano, que será a terceira grande perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Nós sabemos que João escreveu este livro para as igrejas na Ásia Menor, mas é claro, este livro faz parte da Bíblia e tem um alcance muito mais amplo para todos os cristãos. E ele é fundamental por toda a sua simbologia, mas principalmente para nós termos a reflexão de aspectos espirituais fundamentais para a igreja nos últimos tempos. Então nós queremos deixar claro para você que não tem como você prever o que vai acontecer. Então, dentro do livro de Apocalipse, existirão muitas teorias e muitas delas são válidas. Muitas delas são aceitas. Então, a gente vai falar assim, então vocês têm uma teoria preferida, por exemplo, a mesotribulacionalista. Pode ser a nossa preferida, talvez a mais próxima, mas não quer dizer que a pré-tribulação, ou após, ou enfim, elas estejam erradas. É muito difícil prever o que está certo dentro do livro de Apocalipse num cronograma, numa linha cronológica. Por quê? Porque é um livro de mistérios. É um livro que nós estamos interpretando símbolos. O que nós temos que abstrair do Apocalipse são as lições espirituais. Entender o que é o mundo espiritual, como se comportam bestas, como se comportam principados, como funciona todo o mundo espiritual, como se comporta e como nós temos que nos preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante de Apocalipse. Então, de forma alguma, nós vamos ter a pretensão de falar aqui do fim dos tempos e falar, é isso. Não, absolutamente não é o objetivo das nossas aulas. Nós vamos propor aqui algumas teorias, vamos falar de muitas coisas da própria escatologia, que é o estudo do final dos tempos, mas que você tenha como principal lição do Apocalipse, a lição da salvação. Né, Bispo G? Sem dúvida, o mais importante é, eu quero estar no livro da vida. É verdade, aproveitar a graça, né? Eu acho que o livro que denota muito a graça, apesar, né, de ser um livro que fala de juízo, ele demonstra a graça de uma forma poderosa. A opção é daquele que queira ou não. Se quiser viver a tribulação, viva. Quem quer viver a graça, vai viver. Oportunidade não vai faltar. Todos vão ressuscitar. Todos terão a oportunidade de receber a palavra, as testemunhas virão durante a tribulação,
Tem ainda o julgamento do trono branco. Ou seja, Bispo G, oportunidade não falta, Deus não é injusto. Amém. Não é? Agora, você tem que ter a consciência da tua escolha, não é? Então, o problema aqui é o que a gente falou na aula passada da Odisseia, é rejeitar a Cristo, deixar Cristo fora da tua casa. Esse sim é o grande problema. Bom, vamos começar a ler Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos aqui a narrativa a respeito da visão do trono de Deus. E nós vemos uma narrativa muito próxima, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, em Ezequiel, logo no primeiro capítulo. Agora, é muito complicado, Bispo G, falar que o trono era de jaspe, ou o trono era de sardônio. Vale dizer que João estava tendo a visão, e ele colocou ali, ele foi ali anotando, né, escreveu, o que era mais parecido numa condição física, não é isso? Então achar que é assim, né? Os símbolos que Deus vai usar são símbolos daquilo que é precioso, aquilo que é bonito, para trazer as revelações. Não quer dizer que essas coisas sejam dessa maneira, porque para Deus não tem algo que seja mais ou menos, vamos dizer assim, precioso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? A Terra, ela tem determinados metais, ela tem determinadas situações que fazem com que algumas coisas sejam raras. Mas existem, obviamente, por aí planetas, vamos colocar, né? Que às vezes não tem um centro como o nosso, magnético, de ferro, que pode ter muitas outras riquezas colocadas. Quer dizer, quem criou o universo inteiro, qual a diferença entre a esmeralda e uma pedra, uma rocha normal? Nenhuma. Agora, o valor que o homem dá àquilo que ele vai enxergar, isso sim. Então, a expressão do que Deus vai mostrar para ele é para que ele entenda esses valores. Não são propriamente valores nominais, mas valores que ele possa entender o quanto eles são ou não preciosos. Então ele fala do jaspe, né? Você está vendo a imagem aí do jaspe na tela, que é uma pedra que pode ser achada em muitas cores, né? Principalmente vermelho, amarelo. Então o jaspe pode ter, só azul que não, né? Tem também o sardônio. O sardônio é vermelho escuro. Então, de qualquer forma, Bispo G, nós temos um trono aí, né, que tem um aspecto ligado a essa cor vermelha. É interessante, né? Cores assim que remetem ao próprio sangue de Jesus, ao juízo, a tantas figuras, né? E a esmeralda, que seria este arco, é um arco que fica. Só que a esmeralda, na verdade, ela é transparente, ela acaba tendo um tom de verde pela concentração, mas ela é uma pedra mais transparente. Mais transparente, não é? Você está vendo aí a esmeralda, talvez mais preciosa do que as outras pedras que nós falamos aqui. Agora, em Ezequiel 1:26 e 28, ele tem uma visão também muito semelhante do trono. Ele fala, né, desse arco que fica ao redor. Então, é uma figura que eles têm de tentar entender como é o mundo espiritual de uma forma física, mas não quer dizer que é isso. Não quer dizer que você vai chegar lá e você vai encontrar tudo isso como foi narrado. Mas é a forma que Deus colocou para tentar explicar a eles a preciosidade deste ambiente do trono. Porque imagine a abundância de todas estas pedras preciosas, um arco inteiro dessa pedra, era algo para João muito, muito precioso, muito caro, de um valor inestimável. Agora, logo no começo, fala assim, sobe para cá. Alguns estudiosos falam que nesse momento seria já o arrebato, que a igreja já teria sido arrebatada, nessa figura de João subir para cá. Eu não acredito nisso, Bispo G, porque, por exemplo, Paulo também foi arrebatado para essa visão. O que o bispo acha?
Não seria arrebatamento, mas sim uma porta espiritual que se abre. Nos céus ele sobe, mas não é um arrebatamento porque ele se vê em espírito. Então não é arrebatamento físico. É uma porta que se abre no céu e em espírito ele vai vivenciar e ter essa experiência. Então ele mesmo fala, eu me vi em espírito. Então não quer dizer, não fui corporalmente, meu corpo não foi, né, não foi abduzido, entre aspas, né? Uhum. Então isso é uma coisa bem coerente que ele coloca aqui. E o interessante, Dani, que as únicas duas pessoas no Novo Testamento que vão e têm essa experiência celestial são dois apóstolos. O apóstolo Paulo e o apóstolo João. Ambos que têm essa experiência, né, mostrando que as portas dos céus estão abertas para o mover apostólico. Ezequiel, que teve essa visão também do trono, ele está num contexto muito interessante. Ele é contemporâneo de Daniel, mas ele é mais velho que Daniel. Isso. Né? Porque ele tem a visão quando Joaquim é levado preso para a Babilônia. Então já tinha passado alguns anos, então é aquele contexto do momento que Jerusalém está para ser destruída, que é um contexto interessantíssimo para ter essas visões. Tanto é que Ezequiel vai ter a visão de um novo templo, né? Um livro carregado de visões, de atos proféticos. Ezequiel era um profeta muito especial e que ele foi escolhido para ter revelações do mundo espiritual. Nós vamos ver outras figuras, nós vamos aos poucos combinar com Ezequiel, como nós já falamos em aulas passadas. Agora, visão que Ezequiel não teve, mas João teve, dos 24 anciãos. O que representam esses 24 anciãos, Bispo G? Olha, assim, existem muitas teorias, né? Alguns colocam que são os 12, vamos dizer assim, patriarcas, mais os 12 apóstolos. Eu não concordo muito com essa visão. Eles podem até representar, mas seriam seres espirituais, seres de uma autoridade muito grande, anjos poderosos, vigilantes, né, que é um termo bem usado. O próprio livro de Daniel fala muito sobre esse nível, vamos dizer, de poder e autoridade. Podem ser vigilantes, 24 que representem os 12 do Antigo Testamento como patriarcas e 12 apóstolos. Porque se fossem os 12 apóstolos mesmo, eu acharia um pouco, assim, desculpe, um pouco de injustiça, né? Porque Matias, ele foi escolhido por sorte, ocupa o lugar como um dos 12, e quem teve mesmo aquilo que seria a honra de poder participar seria o apóstolo Paulo. Fez muito mais, né? E não estaria naqueles 12. Então, é por isso que eu acho que é algo mais figurativo, mais espiritual, mas que mostra o entrosamento que há do Antigo Testamento com o Novo. A antiga e a nova aliança. Sem dúvida. Porque há um número, né? Os números são muito simbólicos, são importantes também para nós interpretarmos o texto. É claro que não tem que ficar aqui mergulhado em numerologia, começar a ver coisa que não existe. Verdade. Né? Tem que tomar realmente muito cuidado. Agora, eu estava pensando nisso, né, Bispo G, como as pessoas elas podem ter uma interpretação mística. Falar, ele foi até a porta no céu, quer dizer que ele saiu do corpo dele, foi viajando. Absolutamente não, é uma visão, é um sonho, sei lá o que ele estava tendo. Então era algo do subconsciente dele ligado ao mundo espiritual. Só tem que tomar um pouco de cuidado para esse tipo de interpretação errada. Bom, Bispo G, também vemos aqui fenômenos que são narrados em outros momentos no Antigo Testamento. Então ele fala de trovões, né, terremotos e tal. Nós vemos isso na Antiga Aliança, onde Sinai, então a presença de Deus com Moisés, pode ler Êxodo 20 até o 32, carregado de sinais, né, terremoto, relâmpagos, trovões e tal. Nós vemos também Ezequiel falando sobre isso. E nós vemos uma outra figura que tinha essa expectativa, mas não viu. Verdade. Que foi Elias. Elias. Queria de qualquer jeito, né? Chegou lá no Sinai, no Sinai, então como Moisés, eu vou ver o negócio, né? Hollywood e tal. Chegou lá nada. Nada. Não, para você, Elias, você não precisa. Vai um cicio aí, um sopro cicio é o suficiente. Bem leve. Um sopro, né? Você precisa só do sopro do Espírito para você fazer. Para você voltar para o teu lugar. Exato, porque foi um envio, né? Falou, sai da caverna, o que você está fazendo aqui? Vai fazer o que Deus te chamou. Volta para o teu lugar. Muito bem. Agora, Isaías 11:2, nós vemos falando sobre as ações do 7 Espíritos de Deus, e aqui no texto fala isso. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, outra representação dos 7 Espíritos de Deus. Então, mais uma vez, essa figura aparecendo, que representa, agora não mais só a onisciência,
mas a tocha de fogo sempre está alinhado, assim, ligado também a dons derramados, ao Espírito, a como o Espírito se comporta com o fogo, mais uma representação do poder de Deus, daquilo que também Deus concede aos homens. Né? Sem dúvida. E o termo tocha aqui, ele é diferente daquelas lâmpadas que eram dos castiçais. Aqui é lâmpada mesmo, é algo que tem a força própria. Não é um castiçal que emana uma luz, mas ele detém a própria luz. É o termo lampas, Olha mesmo só. no grego. Então é algo que demonstra o quê? A manifestação direta de Deus. Vamos ver mais detalhes do trono. Vamos ver os versículos 6 a 8. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Bom, Bispo G, tem um mar de cristal, temos essa figura, nós temos essa figura também em Ezequiel. Agora aparecem seres diferentes. 4 seres chamados seres viventes. Interessante esse termo, né? Ser vivente. Então, são seres que a forma como o profeta, no caso, né, o apóstolo João, ele escreve, ele faz uma comparação a animais. Então, ele fala, um é leão, o outro é novilho, o outro parece um homem e o outro parece uma águia. Nós vamos ver também em Ezequiel essas figuras, já vamos chegar lá. Mas, Bispo G, o que representa estes animais? Que seres são esses espiritualmente? São querubins? São A anjos? ideia que a gente pode ter é que seriam querubins, né? São seres viventes. Né? O termo viventes aqui é o termo zoon, que é ligado mesmo a animais. Né? Então, como nós vemos que existem as entidades que são chamadas bestas, tem estrutura toda, que tem a semelhança de animais, obviamente, essas bestas têm também uma origem espiritual, porque o que são as entidades que caíram? Eram anjos caídos. E a gente percebe que os querubins têm sempre uma figura de aparência voltada para alguns animais. E a gente percebe que aqui esses 4 têm, né, uma característica, cheios de olhos. Então, o que eles têm? Eles não são só animais, são anjos do Senhor e são anjos poderosos, muito próximos de Deus, né? Porque a figura de ter muitos olhos dá o quê? Muito próximo daquilo que é a onisciência de Deus. Uau. Então seria assim, o que eu colocaria seriam querubins e seria a primeira, vamos dizer assim, o primeiro patamar de anjos que possa existir. Primeira esfera, mais próxima do trono. Mais próxima de Deus do Uau. trono. Seriam os querubins, aqueles mais próximos mesmo, numa hierarquia do Senhor. Veja agora nessa tabela, que nós podemos ver também na figura de cada um desses querubins, como foi apresentado, né? Jesus. Então, Jesus, estando aí na forma de cada um dos animais. É interessantíssimo isso, né? Uma analogia aí, Bispo G. O leão, que representa a soberania. E nós vemos o Evangelho de Mateus falando que Jesus é o rei dos judeus. Aí nós temos o novilho, que é o serviço, né? O touro, né? Aquele que carrega peso. Que seria Marcos, que é Jesus como servo. Aí nós temos a figura do homem, que é a inteligência, as emoções. Evangelho de Lucas, Jesus como filho do homem. E nós vemos a águia, que é aquela coisa da visão celestial, ampla, acima de todos, né, que é o que João narra, o Evangelho de João, Jesus como filho de Deus, aquela coisa muito mais ampla, porque realmente, quando você compara o Evangelho de João com os outros 3 evangelhos, é uma coisa muito mais profunda espiritualmente. Outro né? tipo de visão de águia. Visão de águia, exatamente. Agora, estes seres também vão aparecer em visão a Ezequiel. A mesma visão do trono, ele vai ter uma visão muito parecida destes 4 seres. Vamos ler. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. A forma de seus rostos eram como o de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Então, Bispo G, olha só que interessante. O próprio Ezequiel vai falar que é querubim.
ele chama esse ser de querubim, Isso, perfeito. certo? E como fala, é um querubim que tem 4 faces. E as 4 faces são exatamente a forma dos 4 animais que João teve como visão. Então, na verdade, não é que são seres diferentes, porque cada um era um animal. Agora você está falando de um ser que era todo retão, que tinham 4 faces. Não, mas é a forma como Deus está explicando, né, o que cada animal representa, como eu já falei, para os profetas. É aquilo que é tentar explicar o que é espiritual de uma forma física, é muito difícil. Não é? Agora, Ezequiel tem uma coisa a mais, é tal das rodas. Não, as rodas que acompanhavam esses seres celestiais, também cheias de olhos. Também aquela marca da onisciência. Não é? Então estão aí as figuras que são chamadas de querubim. E por curiosidade, Gênesis 3:24 fala o quê? Que era um querubim que guardava o caminho da árvore da vida. Então, olha essa ligação que existe importante do Gênesis com o Apocalipse, porque a árvore da vida será restaurada para o homem, através de Cristo, né? Através do sacrifício, após o fim dos tempos. E ela não teve mais acesso por um querubim, os mesmos seres que estão próximos do trono. Olha a importância, né? Então eles vão liberar esse caminho da árvore da vida. E o interessante em tudo isso, né, que o nosso inimigo era um querubim da guarda. Então, o que denota ser que era um que ocupava algum espaço ali próximo, né, desses aí. Então, já para a gente entender, né, a perda que esse querubim teve. E a palavra fala que era o querubim mais formoso. Nós vamos estudar, né, daqui a algumas aulas sobre a origem de Satanás, ao dragão vermelho em Apocalipse, como é impressionante, né? Que ele era o mais formoso deles, imagine. É uma concepção diferente. Não fala que é assim o mais, assim, pode ser tratado como mais poderoso, mas o termo formoso que coloca ele em superioridade aos outros. Formoso e perfeito. Perfeito eras, né? Então, perfeito, e aí por causa da sua formosura. Então, a aparência e a perfeição. Uau! Vamos continuar lendo o capítulo 4, mais mistérios de Apocalipse. Vamos lá, versículo 9. Apocalipse capítulo 4. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, aos 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Bispo G, o que representa os anciãos depositarem as suas coroas àquela figura de Cristo que estava no trono? Então, veja, a ótica que João precisa ter é uma ótica da sua autoridade. Ele, apóstolo, e a igreja. Porque era um período de muita luta, um período de perseguição, um período difícil. E, de repente, essa visão, ela vem para confirmar para João, e a gente vai ver várias confirmações no Apocalipse, quem é Jesus Cristo. Então, ao ver lá 24 anciãos, vigilantes, anjos, entidades poderosas, parece que aos olhos talvez dele, achar que o poder de Jesus talvez seja algo subalterno, mas não, a realidade é que esses 24 colocam as suas coroas. Coroa é símbolo de poder, soberania, de autoridade aos pés de quem? De Jesus Cristo. Demonstrando claramente que todos os céus, aquilo que há no mundo espiritual, se dobra diante de Jesus Cristo. Então, quando ali na carta aos Efésios fala que ele sujeitou principados, potestades, dominadores, a extensão não é somente, vamos dizer assim, dos anjos do mal. Na hierarquia do bem também eles foram sujeitos. A quem? A Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, essas coroas é o símbolo dessa submissão e dessa certeza para João. João, você precisa ter essa certeza. E agora nós vamos estudar a visão do Cordeiro. Mas olha, antes, nós vamos ler uma passagem de Daniel,
porque ela é fundamental para nós ligarmos as visões que Daniel teve do livro dos selos e como o cordeiro é fundamental para abrir estes selos. Vamos lá? Daniel capítulo 12. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicarão. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Impressionante esta visão, né, Bispo G? Porque ele vê o homem que anda sobre as águas, essa figura de Jesus, aquela figura incrível, nós já falamos sobre isso. Ele tem a mesma visão que João teve no capítulo 1, assim, de Jesus glorificado. É impressionante o detalhe, a ligação de Daniel ministerialmente com a de João. Agora, aqui nós temos algumas referências daquilo que é o fim dos tempos. Ele fala, ó, virá Miguel, chegará o fim de tudo, e está ligado a um livro. Então ele dá um livro, e um livro que ele fala o quê? Que estará selado até o tempo do fim. Então isso indica, Bispo G, que abrir o livro indica que está chegando o tempo do fim. Então, estamos falando sobre o mesmo livro, certo? Então, porque o livro de Daniel, ele fala do fim dos tempos, mas ligado ao povo de Israel. E o livro de João é muito mais amplo, ligado a toda a humanidade. Agora, estes tempos que virão, quando o livro se abre, no caso, João fala que é um rolo que está com 7 selos, então é realmente inaugurado o tempo da tribulação? Olha, o que ocorre? Esses 7 selos são 7 selos de juízo. E, obviamente, esse juízo virá quando se cumprir aquilo que é o tempo de Deus para todas as coisas. Não pode dizer amanhã ou é depois, mas que vem, e aí isso é o início da grande tribulação. Então será o início de todo o fim. Então são 7 selos que vão denotar o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que rejeitaram e sobre aqueles que praticaram mal e que se associaram ao diabo. Na próxima aula nós vamos falar sobre os selos. Mas, Bispo G, a gente pode também falar, de um ponto de vista, por aquilo que até os selos apresentam, que se realmente for a tribulação, então nós poderíamos já estar nos primeiros anos da tribulação e nós não sabemos. Ou então, a tribulação ela vem com um período muito claro. É muito difícil isso em Apocalipse, porque está errado, não está? E aí, Bispo? O que ocorre é que também a tribulação tem sinais evidentes quando ela começar a se manifestar. E então já passamos tribulações, nós vemos a Europa viveu guerra mundial, mas nada se assemelha à grande tribulação. Olha só. Então é a grande tribulação. Quando começar, ficará notório. Te garanto que ainda não começou, porque quando se manifestar, ela se manifestará com notoriedade e algumas outras coisas já irão acontecer antes. Muito bem. Então, quem pode abrir os selos? Vamos ver. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então nós vemos aqui João lamentando porque ninguém poderia abrir esse livro. Então a figura é a seguinte: está ali Jesus glorificado no trono e ele está
na sua mão com este livro, Uhum. certo? Ninguém poderia abrir. Ninguém tinha autoridade para exercer os 7 selos, juízo. Uhum. De repente aparece uma figura, um cordeiro que aparentemente estava como morto. Uhum. E ele se levanta. Então, nós vamos ler agora essa figura, Bispo G. Mas ele fala o quê? Que na verdade este cordeiro é o leão da tribo de Judá. Uhum. E o leão da tribo de Judá quem é? Jesus. Bem. O único digno de abrir os 7 selos, de liberar estes juízos. Então, podemos afirmar que Jesus é aquele que inaugura a tribulação? Ele é o que traz esse diferencial, sem dúvida, é Jesus Cristo. Então ele vai trazer, né, aqueles que quiseram, os que rejeitaram, assim por diante, a igreja, e tem todo, vamos dizer assim, uma visão futurista. Mas assim, o interessante em tudo isso, Dani, é que esse selo, porque às vezes a pessoa interpreta selo meio com aquele selo de carta, né? O selo lá era como algo que era derretido, né? Nós já vimos, eu acho que muitos já viram aquele selo que é vinho, e aí coloca um sinete. Então, é um selo como cera que veda e fecha, porque os livros eram rolos. Não é livro como a gente lê hoje, né? Então, não é um cadeado, nada. Era um rolo fechado com um selo desse, e obviamente havia lá o sinete, que era a marca de alguém só que poderia abrir. Quem fechou foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Deus. Obviamente Jesus, porque é Deus também. Só Ele vencendo. Então, a marca da vitória de Jesus é que o habilitou a assumir a condição verdadeira de Deus, do leão. Através do quê? Do sacrifício como cordeiro. Então, o único habilitado para isso é só Jesus Cristo. Então, Bispo G, continuando esse raciocínio, vamos ver como esse cordeiro aparece no trono. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Bispo G, são muitas figuras aqui neste texto. Então nós vemos o cordeiro aparecendo no trono. Então imagina o trono, no meio do trono aparece este cordeiro. E é um cordeiro em que todos os anciãos e bestas estão ali adorando e se inclinando a ele, porque reconhecem a autoridade, porque ele era digno de abrir cada um destes selos. Maravilha. Agora, como pode ter tantas figuras de Jesus? Nós estamos falando aqui em um texto de 3 figuras. A primeira dele glorificado, sentado no trono. Depois, o leão da tribo de Judá, soberano, né, forte. E agora, a visão do cordeiro. Então, nós temos aquele que está no trono, que está acima de principados e potestades. Nós temos a figura daquele que é soberano e a figura daquele que se sacrificou, porque a figura do cordeiro é daquele que se sacrificou, daquele que se entregou. Então, nós temos Jesus em 3 formas diferentes, em uma mesma visão. Perfeito, Bispo G? Sem dúvida. Agora, o que significam os 7 chifres do cordeiro? O chifre é sinal de poder, e é poder de ação. Tanto que a gente vê o livro de Daniel, ele fala muito sobre os chifres, né? Então ele fala da autoridade que existia de entidades. Nós vemos ali, inclusive, uma guerra que há entre os persas e os gregos. Um tem um chifre poderoso. Assim, o que é isso? Isso é a soberania, é a autoridade para exercer, executar. Então, e o número 7, número de Deus. Então, mais uma vez a confirmação. Olha, João, você é apóstolo. Saiba que Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade de Deus. Ele é Deus. Então, essa é a visão que ele tem dessa autoridade para que ele possa fazer uso dela. E os 7 olhos, Bispo G?
é a mesma coisa, porque o 7 é o número da perfeição, o número de Deus, e o quê? Visão. E a visão de Deus, ela é uma visão de onisciência. Uau. Que é a revelação que agora, a partir desse momento, vai se manifestar. Através de Jesus Cristo, vai se manifestar as coisas que eram, as que são e as que virão. Então, o único que pode ver à frente é Deus. Não existe ser, entidade, que possa enxergar o que vai acontecer no futuro. As entidades podem querer forjar, preparar, influenciar, mas saber verdadeiramente o que vem, somente Deus. E esse poder, essa autoridade, essa onisciência está em Jesus Cristo. A última questão, Bispo G, para nós encerrarmos, para nós revisarmos a aula de hoje. Que ligação existe entre o incenso e a oração? Porque fala que eles estão, os 24 anciãos, com o cálice cheio de orações, as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que ligação existe? O incenso é o que sobe, mas antes de subir, ele é queimado, porque não é a fumaça que são as orações, é o incenso. Então, a oração ela tem que ter uma prática, Dani, que muitas vezes as pessoas não entendem. Ela tem que ser colocada e ela não pode ficar você trazendo de volta. É como derramar, né? Você derramou uma água, você não pode trazê-la de volta. E a oração ela tem que ter essa prática, porque o que ocorre? Às vezes as pessoas, elas oram, mas elas continuam com a sua prática de dúvida, tristes, chorosas, lamentando, retomando sempre aquela situação, aquele tormento. Então, o que nós temos que compreender? É um incenso. Você colocou, é um incenso diante de Deus. Pôs fogo, vai subir e vai ser o quê? Alcançar as regiões celestiais. Então, nós temos que entender, a partir do momento que eu orei, não é mais um departamento meu. Não é para mais eu andar ansioso e, obviamente, vai chegar diante do mundo espiritual. Lá, o anjo vai pegar e vai devolver com poder. Quer dizer, poder de ação. Porque ele vai devolver e vem aqueles sinais, trovões, prodígios, né, que vem, vozes, trovões, relâmpagos. Por quê? É a maneira que é devolvido com poder para a gente. Não fica só na palavra. Orou, deixa que está subindo diante de Deus, o anjo do Senhor vai mandar de volta com resposta poderosa. E tem muito mais sobre Apocalipse nas próximas aulas. Fique ligado aqui no programa diariamente. Nós fechamos o mistério do trono e o mistério do Cordeiro. Confira agora a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos as visões dos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, encerrando o ciclo de exortação às igrejas. João tem a visão celestial do trono de Deus, com 24 anciãos e 4 querubins que o adoram. Vimos que esses 4 seres celestiais tinham aspecto de animais que se referem ao serviço de Cristo na terra. Leão, Cristo como rei. Novilho, Cristo como servo. Homem, Cristo, filho do homem. E águia, Cristo como filho de Deus. Em seguida, João tem a visão do Cristo glorificado, sentado no trono com um rolo de 7 selos, que somente o leão da tribo de Judá e cordeiro sacrificado tinha autoridade para abrir cada um deles. Os selos são os 7 anos de tribulação, inaugurados pelo cordeiro, o Cristo sacrificado. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.